Se colocar de pé, por favor. Por gentileza, se coloca de pé, pega a sua Bíblia Sagrada, seu exemplar, a paz do Senhor para todos. Desde já eu quero mandar meus parabéns para a irmã Cassinha, Rayane. Que Deus abençoe, Rayane, por esse dia tão especial na tua vida. Estaremos orando por você em nome de Jesus, tá bom? Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, onde nós estaremos passando também no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nós vamos falar sobre tempestade. Como hoje é sexta profética, eu dei uma palavra profética para a tua vida e para a tua família nessa data de hoje. Amém? Gente, eu quero pedir a vocês que compartilhe Vou pegar outro sem fio. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho, Daniel. Compartilhe essa live, gente, em nome de Jesus, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas através dessa palavra. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fosse adiante para outra banda, enquanto, despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, foi-se Jesus para com ele caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustado, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo para cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ordenou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, ou pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiu ao barco, acalmou o vento. Meus irmãos, presta bastante atenção nessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Toma seu assento em nome de Jesus. Meu tangedor, me ajuda aí na guitarra. Faz aquele solo abençoado para que as pessoas lá na casa delas também sintam a presença de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, hoje é sexta-feira do milagre, a sexta-feira profética. Então eu quero dizer para você hoje, eu estava meditando nessa palavra, eu estava estudando, eu lendo esta palavra hoje. Deus falava no meu coração acerca de tempestade. E se você parar para analisar, nós vemos duas tempestades, só que com fatores diferentes. A primeira tempestade, que diz o contexto, é que Jesus estava dentro do barco. A segunda tempestade, Jesus não estava dentro do barco. A primeira tempestade é tempestade temporal, é tempestade com vento. A segunda tempestade não é uma tempestade com vento, mas é uma tempestade com chuva. E nós vamos ver o seguinte, no livro de Marcos, onde eu disse que nós vamos passear um pouquinho.
No 35 diz a palavra do Senhor, e naquele dia, qual é o dia? No dia que Jesus pregou 3 parábolas, e todas as 3 falavam sobre fé. Qual o dia, pastor? No dia que os discípulos, sem entender a parábola, no dia que os discípulos começaram a questionar a Jesus, porque nem os discípulos estavam entendendo o que é que Jesus estava falando. E Jesus falou sobre o grão de mostarda. Olha que se sua fé for como o grão de mostarda, e os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus dizendo, é o menor grão que tem, que toda semente na terra, e os discípulos ainda sem entender nada. Jesus olha para os discípulos e diz, com os outros eu até falo sobre parábolas, mas com vocês que andam comigo, eu me revelo da forma diferente. Eu quero dizer que quem tem intimidade com Jesus, até o revelar é diferente. Quem anda lado a lado com Jesus, até a forma dele se revelar é diferente. Então louva, súria, agradeça a Deus, porque o seu ato de andar com Ele, o ato de você servir a Deus, faz com que Ele se revele de uma forma diferente. Jesus trata discípulo não como seguidor. Aleluia. Pastor, o que é isso? Eu vou dizer, a Bíblia vai dizer que muitos seguiam a Jesus, mas poucos estavam com Jesus. Você vai ver uma grande diferença entre discípulos e seguidores. Como? O seguidor, ele só segue Jesus porque ele quer alguma coisa. O discípulo não, independente se Jesus vai dar ou não vai dar, ele continua com Jesus. De que me independente do que aconteça, os discípulos nunca vão abandonar a obra. Independente do que aconteça, o discípulo continua ao lado de Jesus. O seguidor não, ele só está com Jesus pelo que Jesus tem para oferecer, pelo que Jesus vai fazer. Discípulo não, filho, esse vai até a cruz, esse fica escondido, mas ainda em oração. E se você é um seguidor, se torna discípulo. E se você é um discípulo, entenda o que é ser discípulo. Discípulo está a todas as horas. Discípulo, ele não abandona o mestre por causa da dificuldade. O discípulo verdadeiro, ele não abandona o mestre por causa da cruz. O discípulo verdadeiro é o povo dizendo, ei, é você, ele sou eu mesmo. O discípulo verdadeiro, apesar das lutas, ele continua ao lado do mestre. Aleluia. E Jesus dizendo, para vocês eu me revelo de uma forma diferente. Aí nós vamos acompanhar quando ele diz, naquele dia, o dia que ele pregou, o dia que ele explicou, o dia que ele ensinou sobre fé, um dia que ele se revelou para os discípulos de uma forma diferente. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra banda. E ele, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como ele estava no barco, também havia com ele outros barcos. Me entenda isso, ó. Nos primeiros versículos vai dizer que depois da pregação de Jesus, ele despede a multidão e diz, vamos passar para o outro lado. Aí você pode perguntar, pastor, ele vai fazer o que no outro lado? Se o outro lado não tem judeu. O outro lado é uma cidade chamada Decápolis, uma região com 10 cidades. O outro lado era um lugar que ele não conhecia, é um lugar que para ele seria novidade, e ele decide ir para Decápolis. Vai entender a mente de Jesus. Jesus, ele faz aquilo além da contramão. Jesus, quando quer mudar a vida de alguém, ele vai para Decápolis, porque tem um endemoniado lá de Gadareno, que por causa de uma pessoa, ele muda uma cidade, ele muda 10 cidades. Então Deus vai utilizar você para mudar o rumo de pessoas. Então Jesus decide ir para o outro lado, e os discípulos levaram Jesus, os discípulos conduziram Jesus. A Bíblia vai dizer, e eles levaram consigo, assim como ele estava. Está dizendo que no controle do barco, naquele momento não estava nas mãos de Jesus, o controle do barco estava nas mãos dos discípulos. E os discípulos levaram ele do jeito que ele estava. Como é que Jesus estava? Sentado em cima de uma almofada, pregando a palavra, e ali mesmo ele dormiu, ali mesmo ele cochilou, ali mesmo ele descansou, e os discípulos conduziram ele para o outro lado. E aí a Bíblia vai dizer que
se levanta um grande temporal. Escute. E se levantou, no versículo 37, um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertando, dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? O Senhor não se importa conosco? Mestre, o Senhor não se preocupa conosco? Mestre, nós estamos atravessando o mar porque o Senhor mandou. Nós entramos no barco porque o Senhor mandou. O Senhor não se importa conosco? Entenda isso, entenda o que é que está acontecendo aqui. Jesus está no barco, mas nem por isso as ondas deixou de balançar o barco. Jesus está no barco, mas nem por isso as águas deixaram de entrar dentro do barco. Jesus está no barco, nem por isso o barco deixou de balançar. Jesus está no barco, nem por isso o barco deixou de ser afligido. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que estar com Jesus, Jesus está no barco, não isenta você de ser provado, de ser testado, de passar por lutas, de passar por dificuldade. A diferença é que Jesus estando no barco, Ele garante a vitória, Ele garante o sucesso do percurso, porque Ele está no barco. Você já percebeu que quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida vira de cabeça para baixo? Vira ao contrário, muita coisa começamos a perder. Agora as pessoas nos questionam: cadê seu Deus? Agora é crente, cadê? Está crente, está passando dificuldade. Elas não entendem que o estar no barco com Jesus não quer dizer que o demônio não vai tentar. Ao contrário, no momento que você está com Jesus, o diabo vai fazer de tudo para parar a tua caminhada. Quem é seu amigo não é mais. Quem ligava para você não liga mais. Quem te amava passou a duvidar. Por quê? Porque agora você tomou uma direção diferente. Agora você não é igual a ela. Agora você está nadando contra a correnteza. Eu estou sentindo a presença de Deus, e eu já quero liberar uma palavra agora. Se você crê no que eu vou falar, meu Deus está dizendo para alguém aí na sua casa, alguém que está aqui, Deus está dizendo: eu vou provar para quem está fora do barco, porque é que eu te trouxe para dentro do barco. Ei, cavaçúbia, eu vou provar para as pessoas de fora que quem está dentro eu cuido, quem está dentro eu me preocupo. Aleluia. E nós vamos ver agora o barco sendo afligido, o barco sendo balançado. Pastor, o barco está balançando, mas Jesus está no barco. Pastor, o barco está sendo maltratado pelas ondas, mas Jesus está no barco. E se você parar para analisar, essa tempestade é diferente da de Mateus. Essa tempestade, ela tem um poder maior que a de Mateus. Por quê, pastor? Eu vou explicar. Quando é uma tempestade com chuva, a chuva neutraliza a ação do vento. A chuva diminui a força do vento. Quando a Bíblia vai dizer aqui que a tempestade era de temporal, está dizendo não tinha chuva, era redemoinho de vento. O mar estava bravio, a ponto da água ultrapassar o barco. Estava dizendo a primeira tempestade, mas também a pior. Quantas vezes você pensa: eu vou vir para o Evangelho, e vai começar devagarzinho, e você enfrenta um temporal? Quantas vezes você vai fazer algo para Deus e você pensa que vai ser fácil, e vem algo tão difícil que abala a sua estrutura? Mas tem uma diferença: Deus nunca vai te colocar em uma dificuldade tão grande se Ele mesmo não estiver do seu lado. Como assim? Aí você vai ver a diferença. A segunda tempestade não tinha vento, mas também não tinha Jesus. A segunda tempestade não era tão forte, mas também não tinha Jesus. Era uma forma dele te testar sem Ele. Era uma forma dele saber quem é você sem Ele. É uma forma dele saber: será que você aprendeu na primeira? Será que você aprendeu comigo lá atrás? Será que eu posso confiar algo na tua mão? Será que eu posso confiar o comando no barco na tua mão? Deus é tão
Jesus que nada que Ele faça é por acaso. Tudo que Ele faz, Ele tem um grande propósito. E Deus está falando: essa tempestade é propósito minha. Meu Deus, que presença, que glória, glória, glória. E agora, irmão, uma coisa que me chama muita atenção: Jesus está no barco, mas Ele está dormindo. Jesus está no barco, mas Ele está dormindo na popa. Ele está dormindo na almofada. Ele está dormindo na popa. Ele está dormindo. Enquanto Jesus dorme, o barco é afligido. Enquanto Jesus dorme, o mar está vencendo, o vento está vencendo, a água está entrando dentro do barco, até Jesus acordar. Muitas vezes o que você está passando, o que você está enfrentando, é até Jesus acordar. Melhor ainda, até você acordar Jesus. Porque Jesus não acordou sozinho. Jesus, Ele não acorda só. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que nessa luta Jesus está com você. E por que eu estou na luta? É porque você não acordou Jesus. Você não convidou Jesus para participar dessa luta. É aqueles crentes que vai entrar em propósito e diz: não, Jesus, eu já sou crente, eu posso orar por quem eu quiser. Não é assim não, filha. Eu já sou crente, eu vou entrar num grande propósito de oração. Aí o que é que acontece no propósito? Cai doente, o diabo destrói família, destrói casa. Por quê? Você está mexendo com o diabo, você não quer que o diabo mexa com você? Você está mexendo com o inferno e acha que o inferno vai olhar de longe e dizer: coisa lindinha, está mexendo comigo, deixa para lá. Não, filho. Quanto mais você mexe com o inferno, mais o inferno vai tentar destruir. Quanto mais você ora, mais o inimigo vai tentar calar a tua boca. Quanto mais você clama, mais ele vai tentar lançar enfermidade para calar a tua voz. Mas eu tenho algo para te dizer nesta noite profética. O que é, pastor? Jesus está no barco. Talvez você não note por causa da dificuldade. Você já percebeu que a dificuldade nos cega a ver Jesus? Você já percebeu que a nossa falta de espiritualidade, por causa do nosso descontrole emocional, não nos permite enxergar Jesus na situação difícil? Os discípulos estavam vendo as ondas, estavam preocupados com o barco, estavam preocupados com o vento, mas não percebeu que do lado dele, dormindo, tinha o que candaia, o dono do mar, o dono do barco e o dono deles. Por quê? Porque a luta tira a nossa visão espiritual. Porque o descontrole emocional, uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela não consegue ter visão espiritual. Uma pessoa que não está bem em casa, não está bem no seu relacionamento, não está bem com sua família, não está bem profissional, ela perde a visão, o tato espiritual. É onde o diabo começa agora a tirar a tua espiritualidade. Como? Ele tira seu emprego, você já começa a receber carga. Ele tira a sua família, ele destrói teu casamento. Não tem como você perceber que Jesus está do lado, não tem como você orar, não tem como você fazer campanha, não tem como você buscar a Deus. Por quê? Porque você não está vendo que Jesus, no meio da tempestade, ele não saiu, ele continuava ali. Então, pastor, para que serve o temporal? Simples. É para gerar em você algo que você não tinha. Para que serve o temporal? O temporal gera em você dependência de quem está no barco. No momento que eles percebem, aleluia, se eu fosse você eu tinha dado um glória. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, o temporal vai revelar quem é você diante da dificuldade. Não é para revelar Jesus. Jesus já está lá. Jesus está no negócio. Jesus está
está nesse problema, Jesus está na sua família, Jesus está na sua casa. Jesus não desampara, Ele não abandona, Ele está com você. Mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja vendo, mas isso não anula a presença dEle. Mesmo sem o perceber, mesmo sem eu ver, isso não anula que Ele está. Eu sentindo ou não sentindo, Ele está. Sabe quando as lutas se levantam, Ele é o primeiro a se colocar do seu lado. Sabe quando a tempestade se levanta, Ele é o primeiro a estar do teu lado. Talvez Ele seja o último a você chamar, mas Ele é o primeiro a chegar. Porque na nossa vida nós aprendemos que quando se levanta uma luta, eu falo primeiro para o meu melhor amigo, depois eu falo para um parente, depois eu consulto a esposa, a mulher, mãe, pai, para depois pastor, para depois Jesus. Tinha que ser ao contrário, primeiro Cristo, depois eu peço a orientação do meu pastor, e depois pastor, eu não falo mais nada a ninguém, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nós temos que parar e aprender. Para de contar a tua vida para quem não tem nada a ver com ela. Para de contar os seus segredos para quem não tem nada a ver com você. Aprenda uma coisa, que do segredo eu conto no secreto. Segredo eu conto no meu quarto. Você tem que parar de ser uma pessoa levada pelos outros. Jesus é o primeiro a entrar na tua vida, Ele é o primeiro a entrar no barco, Ele é o primeiro a estar na tempestade, Ele é o primeiro a entrar quando você está passando por dificuldade. Então que Ele seja, além de ser o primeiro a entrar, que Ele seja o primeiro a você notar. Ao contrário, nós só vamos buscar Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, quando o meu dinheiro acaba. Eu só vou buscar Jesus quando tudo na minha vida acaba. Meu dinheiro acabou, eu vou clamar a Deus. Acabou meu recurso, eu vou clamar a Deus. Eu perdi meu emprego, eu vou clamar a Deus. Meu casamento já está acabando, aí eu vou clamar a Deus em vez de clamar antes. Eu só clamo a Deus quando já aconteceu. Eu não clamo no acontecimento. O grande erro nosso é que Deus é para ser envolvido, Deus é para ser colocado. Não é quando acabar, é antes de acabar. Eu tenho que consultar a Deus e orar a Deus antes que as coisas acabem, antes que eu desempregue, antes. Tudo bem que vai ter momentos que você não vai saber e vai acontecer algo. Acabou sim, Jesus sabe. Você não sabia, você não tinha como, mas você sabendo que tudo vai mal e você está procurando terceiros e deixando Deus por último. Então naquele momento os discípulos, eles conheciam o mar, claro, pescadores, eles conheciam o barco, claro, o barco era deles, mas o seu conhecer do mar, o seu conhecer do barro, as suas habilidades, o tudo que você conhece, meu filho, não vai valer de nada quando Jesus estiver no lugar, quando Jesus estiver com você. Todos os seus conhecimentos não vai valer de nada. Por quê? Porque o diabo sabe quem está do teu lado, ele não vai investir naquilo que você conhece. Talvez eles saíram, olharam para o céu e disseram: o céu está bom, não vai chover, não vai ter temporal, não tem nuvem, vamos. Aí o diabo diz: o céu está bom para você, mas para mim eu vou mudar o céu. Só porque você está com Jesus. Aí você vê agora pescadores tentando dominar um barco sem controle. E Jesus estava no barco. Depois que eles percebem que não tinha mais jeito, o que é que ele faz? Ele vai lá e diz: mestre, não importa que pereçamos, que sofremos. Imagina Jesus fazendo: hã? Como? Como assim? Nós estamos sofrendo. Ele diz: você me contou? Nós estamos sofrendo. Você me acordou? Nós estamos passando por dificuldade. Você me falou? Não. Então espera o meu tempo para tomar conta agora. Então quando você não entrega a Jesus antes, quando você vai entregar depois, agora espere o tempo dele para resolver. Espere o tempo dele para fazer. Escute.
E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertando, dizendo: mestre, não importa que pereçamos. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe: ó mau mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Oh, glória. Irmão, eu vou falar algo aqui que vai mexer com você. Escute, na saída do barco para o outro lado, Jesus estava pregando para uma multidão, sim ou não? E ele estava pregando para essa multidão, e quando a multidão percebe que Jesus está saindo com o barco, o que é que a multidão faz? Enche os outros barcos que estavam ao derredor e faz o quê? Acompanha Jesus. Provas que era para você enfrentar sozinho. Tem pessoas que só porque está no mesmo mar que você, também está sendo afligida. A Bíblia diz que o temporal estava sobre o mar, não era só sobre o barco. Então todos os barquinhos que acompanharam o barco dos discípulos de Jesus também estavam passando pela mesma circunstância. Enquanto você está reclamando que está passando por dificuldade com Jesus no seu barco, tem gente passando pela mesma, mas Jesus não está no barco. Enquanto você quer parar, desistir, eu não quero mais, Jesus estando no barco, tem pessoas que Jesus não está no barco e elas continuam remando. Jesus não está no barco, mas ela continua remando. Jesus não está no barco e não Vanessa, mas ele continua remando. Por quê, pastor? Porque independente se Jesus está ou não está, você tem que continuar querendo viver. A prova era para os discípulos, mas pessoas estavam sendo atingidas por causa da prova. Talvez o chamado é seu, mas pessoas por causa do teu chamado estão sendo afligidas. Às vezes a luta é minha, presbítero Isaías, mas por causa da minha luta, minha família está sofrendo. O chamado é seu, mas por causa do teu chamado, irmão Nelson, pessoas estão sendo afligidas. Por quê, pastor? Porque você é um causador de milagres. Meu Deus, porque você é um provocador de milagres. Porque Deus sabe porque te chamou. E o diabo começou a entender que se deixar você quieto, que se deixar você em paz, o inferno vai ser saqueado. Porque o diabo começou a entender que se Deus te escolheu, maior de Carabassúbia será o que ele vai fazer na tua vida. Oh meu Deus, é porque o diabo está te vendo e está te dando um valor que nem mesmo você dá. Como assim, pastor? O diabo está me dando valor, claro. Qual é o valor? Ninguém joga pedra numa árvore que não tenha fruto. Se o diabo está tentando derrubar você, derrubar os seus frutos, é porque ele está vendo que vale a pena derrubar. Ele está dando valor. Você tem que entender que independente se alguém olha ou não olha, o diabo já está te valorizando. O diabo já está te valorizando. Pastor, o que é isso? É loucura, é, filho. Mas o diabo nunca vai querer destruir quem não tem valor. O diabo nunca vai querer destruir uma árvore que não tem fruto. O diabo não vai querer matar uma pessoa morta. Você já viu alguém derrubar quem já está no chão? Você já viu alguém querer matar quem já está morto? Depois dessa luta, depois desse temporal, não é qualquer chuva que te para.
Depois dessa luta, Daniel, depois desse temporal, não é qualquer tempestade que vai te parar mais. Diz o Senhor para a tua vida: depois dessa luta, o que Deus vai fazer vai surpreender até quem está do teu lado. Porque quando eu te escolhi, não foi pelo que você é agora, é pelo que você vai ser lá na frente. O diabo não consegue ver quem vai ser você, mas eu já sei. E o diabo está tentando destruir porque sabe que eu sei. E eu estou te dizendo: permaneça, porque grande vai ser o que eu vou fazer na tua vida, diz o Senhor. Agora os outros barcos estavam passando por dificuldade, Rayane. E no momento que ele acorda Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Acalma-te tudo, aquieta-te. Jesus dá uma ordem. Eu fiquei pensando: de quem é o mar? De Jesus. De quem é as ondas? Dele. Quem é o barco? Dele. De quem é o vento? É dele. E por que ele repreendeu o que é dele? Aí nós vamos no capítulo 14, onde agora não é um temporal, não é forte. Não é forte, é médio, é tempestade. E na tempestade ele não repreende. Ele pisa o pé no barco e a tempestade... Porque tem lutas na sua vida que não vai passar com insistência, só sai com você repreendendo. Vai ter lutas na tua vida que você vai ter que dizer assim: eu te repreendo. Vai ter momentos na tua vida que o entrar de Jesus na tua vida acalma a tempestade. Mas vai ter momento que Jesus vai estar dentro e vai ser necessário repreender. Tem lutas que só porque vocês têm Jesus já é o suficiente para que a luta acabe. Mas tem lutas que Jesus está com você, mas é necessário repreender o que está acontecendo. Por isso que Ele te deu autoridade. Nesse vale de ossos secos, você está na condição de osso ou de profeta? Nessa luta que você está enfrentando, você é o profeta dessa luta? Se você for o profeta da tua casa, eu quero te convidar agora a estender as mãos sobre a tua família, estender as mãos sobre a tua casa. É sexta profética, começa a profetizar. Profetiza tudo novo, profetiza tudo novo, profetiza, profetiza, profetiza que vai passar, profetiza a mudança, profetiza o renovo, profetiza as bênçãos. Aproveita a tua boca e profetiza. Espírito Santo, eu te convido para ir. Entra nesta casa, Senhor. Eu estou sentindo a tua presença. Oh, gloriosa. Meu Pai. Tem mudança, tem renovo, tem vida transformada. Segura aí, gente, que eu ainda estou na introdução, eu nem fui ainda para a pregação. Meu Deus, tem vida. Deus está dizendo: eu trouxe vida para quem estava morto, eu trouxe alegria. Rabacheca mandagacê, churimio de que lalabacê. Aleluia. Oh Deus, Senhor. Eita. E agora se levanta um grande contraste, irmão Nelson. Quem estava com medo da tempestade, pensando que a tempestade tinha poder, fica com medo de quem repreende a tempestade, porque percebeu que quem tem poder não é a tempestade. Quem tem poder estava dormindo e ele não percebia ainda. Esse gigante não é maior do que o seu Deus.
Oh, esse gigante não é maior do que a vontade de Deus na tua vida. Essa luta não é maior do que o seu propósito. Esse diabo não vai destruir a tua casa, não vai destruir a tua família. O que está acontecendo não vai tirar o que Deus vai fazer. Por quê? Porque o seu Deus é maior do que esta luta. O nosso Jesus é maior do que qualquer tempestade. O nosso Jesus é maior do que qualquer luta. Oh! E eu fiquei pensando, Deus, por que Jesus estava na almofada? Ele disse para mim: filho, a almofada é lugar de comando. A almofada é onde o comandante do barco fica sentado. Porque se caso alguém no barco não conhecer o comandante, aleluia, pega aí. Se caso alguém no barco não conhecer o comandante, e alguém perguntar quem é o comandante, ele vai dizer: eu acho que é aquele rapaz ali sentado na almofada. Pastor, o que você está dizendo? A almofada é só para identificar quem está no comando na sua vida. Você não está entendendo, né? Quem está no comando é aquele que você coloca no centro da sua vida. A almofada dentro de um barco é um paradoxo. É algo que não tem necessidade. É algo que não se encaixa no barco. Mas é só para mostrar para quem está do teu lado quem está no comando. E para identificar quem está no comando. Ele continuava no comando, mas o controle estava com os discípulos. Se você lembra, eu disse nos primeiros versículos que os discípulos estavam conduzindo quem estava no E eu fiquei perguntando, Deus, se o Senhor estava no comando, por que permitiu que os discípulos tivessem no controle? O Espírito Santo disse para mim: filho, tem momentos que eu te dou o controle, só para você entender que sem o comando, o controle não adianta de nada. Deus às vezes Ele nos permite a gente andar. Tem momentos que Ele nos permite a gente ir mais à frente. Tem momentos que Deus nos dá a liberdade de fazer coisas e nos deixar no controle, Isaías. É só para a gente perceber que o controle, sem o comando dEle, não serve para nada. Abra mão desse controle e entre na vontade e no comando de Deus. Você já percebeu que quantos erros você cometeu porque você estava no controle? Quantos erros eu cometi porque eu estava no controle? E eu pensava que esse controle seria bom para mim. Sabe aquilo? Não, Ele me deu livre-arbítrio, então eu faço da minha vida o que Ele quiser, o que eu quiser. Eita, não, eu sou crente, mas eu devo só a minha cabeça a Deus. Se livre do controle. O controle só é uma peça. O comando é a ação. Você pode estar com o controle, mas o comando do controle está com Ele. Está com Ele. E Ele está dizendo: eu te dei o controle, mas o comando continua comigo. Eu continuo sendo o capitão desse navio. Eu te dei o controle, mas eu continuo sendo dono da sua vida. Eu te dei o controle, mas eu continuo sendo dono da tua casa. Eu te dei o controle, mas eu continuo sendo dono da tua família. Eu te dei o controle, mas eu continuo operando. O controle é só para você entender que tudo é na vontade dEle. Oh Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, aleluia, Espírito Santo,
no 14:22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Sabe aquele momento que nós estamos na presença de Deus e nós não queremos sair, e Ele tem que nos ordenar para fazer alguma coisa? Você sabe quando você acabou de sair de um grande temporal e está com medo de enfrentar outra coisa? Sabe quando você está com medo de enfrentar algo e você olha para o barco e você, epa, essa história eu conheço. Epa, essa história eu conheço. Jesus está mandando eu entrar num barco. Os discípulos estão aqui. Eu olho para o céu e disse, epa, não tem nuvem. Não tem nenhum sequer um risco que vai chover. Mas ele não está entrando com nós. Ele não está indo com nós. Sabe aquele filme que você olha e diz assim, epa, eu estou identificando. Sabe quando aquela a viúva de Naim, ela olha e vê o seu filho adoecer, o seu filho morrer, e ela diz assim, ei, peraí, eu estou lembrando, eu já passei por isso. Eu passei por isso, eu perdi meu marido, foi desse mesmo jeito. Meu marido adoeceu, meu marido morreu. Parece que eu estou vendo o mesmo filme, só que com uma diferença. No primeiro filme, Jesus estava dentro do barco, mas no segundo ele já não estava. Diferente da viúva de Naim, na primeira morte Jesus não estava lá, mas na segunda, Jesus foi até o morto. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que cada caso é um caso. Não tire os fracassos dos outros com medo de você enfrentar uma nova história. Não é porque não deu certo com A, com B, com C que não vai dar certo com você. Não é porque alguém um dia quebrou a cara que ela vai dizer assim, eita, Rayane, não vai não, eu já fiz e quebrei a cara. Quem quebrou foi ela, não foi você. Você tem que entender que o que Deus tem na sua vida é diferente. Onde você botar a planta dos seus pés, Rodolfo, vai prosperar. Onde você levantar a tua mão, Deus vai abençoar. Com você é diferente, porque o teu chamado não é igual ao meu. O meu chamado não é igual ao teu. Então levanta a tua cabeça e enfrenta o que você não conhece, confiando em quem está te mandando. Jesus não vai no barco, mas é Ele que está mandando. E quando Ele manda, Ele mesmo se responsabiliza. Aleluia. Meu Deus, que presença é essa? Meu Deus. Meu Deus. É como aquela música, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Como assim a sua luta tem tudo a ver com Ele? O que Deus vai fazer tem tudo a ver com Ele. Aleluia. Meu Deus, e agora Jesus ordena aos discípulos, Rosalvo, que passe para o outro lado. E a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer no 23, que despedindo a multidão, subiu para o monte para orar, à parte, separado. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário ao barco. É você querer ir para frente e o vento te segurando. Meu Deus. Jesus olha do monte e olha aquele pequeno barco e vê o barco no meio, na onde? No meio. Você já percebeu que as maiores lutas da minha vida e na sua vida é no meio? É no meio que decide quem vai ser você no futuro. É o meio, eu preguei sobre isso. É o meio que determina o seu futuro. Por quê, pastor? Eu vou dizer. O barco estava no meio. O mesmo percurso do meio para frente é o mesmo do meio para trás. O mesmo tempo que eu gasto do meio para frente é o tempo que eu gasto do meio para trás. Só que com uma problemática: do meio para frente eu tenho um vento que não quer deixar eu ir.
frente eu tenho uma tempestade, Nelson. Do meio para frente eu tenho o vento balançando o barco, eu tenho uma chuva entrando dentro e o mar bravio. Meu Deus! Jesus olha para aquilo tudo. Meu Deus, os meus discípulos, mas ele já sabia. Vamos para a palavra que eu quero terminar. Mas a quarta vigília da noite, na quarta vigília da noite, na quarta vigília da noite, irmão, isso é forte demais. Na quarta vigília da noite, já próximo do amanhecer, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem no amanhã. Já perto do amanhecer, próximo de amanhecer, de 3 a 6 da manhã, quarta vigília da noite, próximo do amanhecer. As vigílias era diferente, era dividida em 4 vigílias, de 3 em 3 horas. Todo mundo sabe disso. 3 vezes 4, 12. Era dividida em horas e vigílias. Hora sexta, hora sétima, hora... Quem está entendendo diz amém. Por horas. A nona hora, quando diz a nona hora, 3 horas da tarde. A hora sexta, meio-dia. Amém? E as vigílias começavam 6 horas. A primeira vigília, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 horas começava de novo, hora. Então, quando ele diz na quarta vigília da noite, ele está dizendo assim, ó, de 3 horas até as 6 da manhã, a tempestade estava, ó. De 3 horas às 6 da manhã, a tempestade estava forte. Ele estava sendo maltratado pela tempestade. 26. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, sustentaram-se dizendo, é um fantasma. Meu Deus. Você já percebeu como eu preguei no primeiro temporal? Que os seus sentimentos determinam o que vai ser revelado de Deus através da sua vida. Os seus sentimentos muitas das vezes te enganam. O seu sentimento muitas vezes confunde o espiritual. O que você está passando, o que você está sentindo. Por isso que eu estou dizendo, se preocupe muito. Como é que uma pessoa que está com o casamento destruído vai dar conselho de casamento? Como é que uma pessoa que está desempregada vai dar um conselho ministerial sobre empresa? Como é que uma pessoa que não prega vai ensinar você a pregar? Um amigo meu disse, pastor, estou pegando uma aula de pregações com quem eles, com não sei quem. Eu disse, vixe, ele prega. Não, mas ele sabe ensinar. Como é que, Rayane, você vai pedir ajuda vocal para quem nunca pegou nenhum microfone para cantar? Sabe por quê? Quem os sentimentos estão abalados ou fora do propósito, não tem como enxergar o espiritual do que está acontecendo. Os discípulos estavam com medo, aterrorizados, mais uma vez, preocupados, porque agora Jesus não está no barco. Imagina agora o que estava a mente dos discípulos. Um olhava para o outro e disse, cadê Jesus? Ei, Pedrão, não está aqui não, viu? Na primeira ele estava, agora não está não. Imagina os discípulos, a agonia que os discípulos estavam sentindo, Valdenice, em saber que Jesus agora não está no barco. Quantas pessoas dizem, se Jesus estivesse num barco não teria tempestade? Não tem nada a ver. Ei, Jesus num barco ou Jesus fora do barco não determina o início da tempestade, determina o final da tempestade. Você não está entendendo? Eu vou repetir. Com Jesus ou sem Jesus, o diabo sempre vai te ver como alvo. Com Jesus ou sem Jesus, o diabo sempre vai tentar te destruir. Qual é a diferença? É que se Jesus estiver no barco, a ação para neutralizar o diabo é mais rápida. Quando Jesus está no barco, você acorda, cutuca alguém e diz assim, ei, está na hora de acordar Jesus.
Diga para alguém, diga assim, ó, acorda Jesus. Diga, não espera a tempestade destruir o barco, acorda ele antes, aleluia. Agora diga para você mesmo, diga assim, ó, eu vou dizer meu nome, você vai dizer o seu. Pastor Adriano, acorda Jesus. Pastor Adriano, acorda Jesus. Diga assim para o seu nome, diga acorda, acorda Jesus. Eu estou te chamando, é algo profético. Acorda Jesus, começa a dizer, Deus, me socorra, socorro Jesus. Acorda Jesus na tua vida, acorda Ele. Diácono Vinícius, enquanto nós não acordarmos Jesus, nós vamos continuar sofrendo. Enquanto Jesus não for acordado, eu vou continuar sendo afligido, irmã Rita. Acorda Jesus, irmã Cassinha. Acorda Jesus. Aleluia. Nós temos que acordá-lo. E naquele momento os discípulos estavam abalados emocionalmente, com medo. O medo tira a fé, o medo tira a esperança, o medo tira a visão de Jesus. Jesus aparece andando sobre as águas, e os discípulos olham e dizem assim, é um fantasma. Eles confundem Jesus com uma aparição maligna, porque fantasma é o quê? Uma aparição do mal. Fantasma é demônio. Fantasma é um demônio, uma aparição do mal. E eles confundem Jesus com algo ruim. Quantas vezes você pensa que a luta que você está enfrentando é o diabo que está mandando, e é Jesus que está mandando, mas a sua falta de controle emocional não consegue ver Jesus operando na tua vida. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória. Se eu fosse você, eu já tinha dado um aleluia. Jesus está dizendo, o que você está enfrentando não é para a tua morte, é para a minha glória, para a minha honra. Se eu fosse você, eu já tinha adorado. O que você está enfrentando não é para destruir a tua vida, é para te dar comunhão comigo. Eu estou terminando, gente, porque essa pregação é muito longa. E naquele momento, aleluia, os discípulos aterrorizados, com medo, não enxergaram Jesus. E Jesus diz algo tremendo. E Jesus, porém, ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Sabe aquele momento que você só vai identificar Jesus pela voz? Sabe aquele momento que Deus tem que usar alguém para dizer assim, ei, psiu, acorda, eu estou com você. Sabe aquele momento que Jesus vai dizer, ei, psiu, não acabou não, eu tenho algo ainda para fazer. Jesus está dizendo assim, ó, ei, psiu, não é do jeito que o mundo está pensando não, eu tenho um propósito na sua vida. Ainda não acabou não, é só o começo. Jesus está dizendo assim, ó, tenha calma, tenha de bom ânimo. Jesus está dizendo assim, não perca a cabeça, não se desespere. Jesus está dizendo, ei, já sofreu, eu entendo, mas espera aí, aguenta só mais um pouquinho. E o nosso amigo Pedro respondendo disse, Pedro, se és o Senhor, duvidando de quem? Da voz, porque quando nós estamos abalados espiritualmente, nós não conseguimos identificar nem a voz de Jesus. Sabe quando Deus usa alguém, você diz, será que era Deus? Será que aquela profecia era de Deus? Porque eu não sinto mais o Espírito. Meu espírito está abalado por causa das minhas emoções. Então não dá para me identificá-lo pelo Espírito, porque minhas emoções estão muito afloradas. Eu não consigo identificá-lo pela voz. Por quê? Porque o meu medo tapa meus ouvidos. Então eu preciso tocar para saber se é Ele. Eu quero dizer que a tempestade revela quem é Jesus na sua vida no momento de dificuldade. É na tempestade que Jesus conhece se o que você passou lá atrás serviu de ensinamento. É na tempestade que Jesus conhece se verdadeiramente você aprendeu. É na tempestade que Jesus conhece como é que está a tua vida
cristã. É na tempestade que Jesus, ele mede o grau de espiritualidade e o grau de intimidade com ele. Eu vou dizer algo que é tremendo. Imagina agora você perdeu o seu telefone celular. É rápido, gente. Você perdeu o seu celular e você precisou fazer uma ligação para o seu pai ou para a sua mãe de outro número. Assim que você ligasse para sua mãe ou seu pai, ela ia perguntar: você está na onde? Que aparelho de telefone é esse, menino? Antes você dizer: mãe, o quê? O que foi que aconteceu? Por quê? Porque só a intimidade revela quem é a pessoa. Quando maior o grau de intimidade, de aproximação, mais você reconhece a pessoa, mesmo sem vê-la. Você entende isso que eu estou dizendo? E Pedro disse: se é o Senhor, deixa que eu vá com o Senhor. E a Bíblia diz que ele desce do barco e começa a dar alguns passos. E a Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele continuava andando. Enquanto Valdenor, ele olhava para Jesus, ele continuava andando. Mas no momento que ele percebeu a força do vento, e olhe que esse vento não é de Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir. Esse vento é um vento que já foi quebrado com a chuva. Esse vento já perdeu força por conta da chuva. Mas no momento que eu estou tão abalado, eu nem notei que o vento que eu estou enfrentando é menor do que eu enfrentei lá atrás. Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo que você está enfrentando não chega à metade do que você já enfrentou e venceu. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo que você está reprovando em provas que você lá atrás venceu mais forte. Você está passando por dificuldades hoje e sendo reprovado, sabendo que essa dificuldade não chega aos pés da que você enfrentou lá atrás e você venceu. Por quê, pastor? Quem enfrentou um temporal não para por causa de uma tempestade. Aleluia. Quem enfrentou um temporal não é barrado por causa de uma tempestade. Quem enfrentou um temporal. O AD se prepara, por favor. Pega o meu microfone. Quem enfrentou uma tempestade não para por causa de um temporal. Gente, e naquele momento Pedro começou a andar. E quando ele começou a desviar o seu olhar de Jesus, auxiliar Nael, se imagina agora. Enquanto o homem olhava para Jesus, enquanto o homem fitava seus olhos de Jesus, ele continuava andando. Enquanto ele olhava para o alvo que era Jesus, o mar não estava engolindo ele. Enquanto ele olhava para Jesus, a tempestade não estava barrando ele. Enquanto ele olhava para Jesus, a dificuldade não estava matando ele. Mas só foi ele desviar o olhar de Jesus e olhar para a sua esquerda ou a sua direita, ele começou a afundar. Pastor, o que você está dizendo? Enquanto você olhar para Jesus, as águas não vão te submergir. Enquanto você olhar para Jesus, o diabo não vai te matar. Enquanto você olhar para Jesus, você continua andando. Enquanto você olhar para Jesus, você nunca vai ser neutralizado. Continua andando e olhando para Jesus. Quanto mais ele andava, mais ele se aproximava de Jesus. Entenda isso, Daniel. A tempestade estava servindo de desafio para ele se aproximar do mestre. Aproveita esse desafio e se aproxima mais dele. Aproveita esse desafio e começa a se aproximar dele. A tempestade, você não está entendendo? Jesus, enquanto mais você se aproxima, mais você enxerga. Quanto mais você se aproxima, mais você reconhece. A tua aproximação vai te dar comunhão. A tua aproximação vai te apresentar um Jesus que anda sobre as águas. A tua aproximação vai apresentar um Jesus que pega na tua mão quando você está afundando. Então continua andando.
Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Não deu para terminar a pregação toda, mas eu quero agradecer a você.